Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zaho et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta manhã nublada de Shabbat, nós vamos agora meditar no texto da Torá que se encontra em Números, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Bem? Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Eterno, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Hormá. Queridos, a palavra do Eterno nos diz aqui, irmãos, que ouviu num cananeu, rei de Arade, que Israel vinha pelo caminho dos espias. O que ocorre? Esse momento aqui, Israel já está se chegando próximo, no final dos 40 anos de jornada no deserto, está chegando próximo para entrar na terra de Canaã, tanto é que aqui fala dos cananeus. Mas é interessante, meus irmãos, que no verso 2, Israel faz um voto ao Eterno e diz assim: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Eles não dizem qual é o povo. A Torá fala de o cananeu, que era o rei de Arade. E ali, todos aqueles povos que habitavam em Canaã, você podia chamar de cananeu, mas você tinha os amorreus, jebuseus. E esses aqui, que é dito cananeu, né, eles estavam ali naquela região, mas aquele povo ali, ele falava, dizem os Rahamim, né, que são os estudiosos da Torá, e pelos escritos estudiosos antigos, da literatura rabínica antiga, que esse cananeu, na verdade, eram os amalequitas. Por quê? Porque eles falavam cananeu, mas se trajavam como amalequitas. Veja bem, quem era Amaleque? Amaleque era um neto de Saul, neto de Esaú, que era irmão de Jacó. Né? Então, esse Amaleque, ele deu origem aos amalequitas, e que sempre foram inimigos de Israel. Se nós já vimos em Parashot passada, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 8º, diz assim, isso na época, no início da jornada do povo de Israel, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E esse episódio aqui contra Amaleque, em Êxodo 17, que a gente já leu numa paraxá lá atrás, né, mostra que Josué fez como Moisés lhe dissera, no verso 10, Êxodo 17, 10, e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, Amaleque é como se fosse um faraó desse povo, né? Então, Amaleque era como era chamado esse povo dos amalequitas, e o seu rei era como se fosse o Amaleque. Amém? E ali Israel venceu, porque Arão e Ur seguraram os braços, se puseram, né, uma pedra e puseram debaixo de Moisés, né, sustentaram suas mãos um de outro lado, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs, e Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Só que esse povo, né, ali, ele pelejou contra Israel, amém? E nós vemos, queridos, que esse povo, ele se refez depois, amém? Isso está aqui em Êxodo 18.
Nós vimos ali em Números 14, algumas parashot passadas, já em Números. Isso lá foi em Êxodo, lá atrás, no início do ciclo de Parashá. Agora já em Números, mais à frente, né, no momento que Israel chega e os espias voltam amedrontando o povo para não pelejar contra Canaã, quem que eles têm na frente deles lá? Números 14, verso 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Eterno, o Eterno não estará convosco. Então, você observa que eles chegaram em frente ao Jordão, né, murmuraram contra Deus, e Deus falou, não, vocês vão voltar 38 anos, para depois chegar novamente aqui nesse ponto, para entrar na terra. Então, quando eles chegaram lá na primeira vez e ficaram com medo, eles viram na frente deles, aqui em Números 14, 43, os amalequitas e os cananeus. Olha os amalequitas aí junto com os cananeus. Amém? Então, nós observamos, aleluia, que ali diz, e contudo, e aqui no verso 44 diz assim, contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Eterno e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormá, nesse mesmo lugar em que agora nós estamos em Números 21. Amém? Então, de Números 14 a Números 21, foram o quê? 38 anos. Amém? E agora eles estão novamente, agora em Números 21, aleluia, e estão já em Ormá, estão ali em Ormá. Só que aí vem os amalequitas com fala de cananeu, mas as vestes de Amaleque. Amém? Então o povo de Israel ficou, até na oração, lá ficou confuso. É cananeu ou amalequita? Mas eram amalequitas. Eles se disfarçaram na voz, mas as vestes eles não mudaram. E a veste é que define, meus irmãos. Você observa bem que as vestes dos cananeus, dos amalequitas, definiram os amalequitas naquela batalha. Amém? Então, e Israel venceu os amalequitas ali, em Ormá, no mesmo lugar que eles tinham perdido quando chegaram lá 38 anos antes. Agora eles venceram. Venceram porque não ficaram com medo do inimigo. Amém? Partiram, confiaram no Eterno, e o Eterno deu a vitória. Mas o mais importante aqui que a gente tem que entender é que os amalequitas, eles não largaram as suas vestes. Eles se vestiam da maneira dos amalequitas e falaram como cananeus, tentando confundir o povo de Israel. E nós entendemos, meus amados, que as vestes definem também o povo de Deus. Um povo, e o povo de Deus também. E o povo de Deus é definido pelas suas vestes também. E o povo do mundo também é definido pelas suas vestes. O povo de Deus tem que ter uma veste santa, uma veste que seja definidora do seu padrão de servo, de serva de Deus. Assim como aquele povo amalequita tentou confundir Israel, mudando a voz como a linguagem dos cananeus, mas eles não conseguiram enganar pelas suas vestimentas. As vestimentas deles eram dos amalequitas. Da mesma forma, o povo de Deus não pode se trajar como o povo do mundo, porque isso é diferença na Torá, meus irmãos. O povo do mundo se traja de uma maneira sensual, indecente, uma maneira mundana, enquanto o povo de Deus não se veste dessa forma, se veste de uma maneira sóbria, de uma maneira vigilante, de uma maneira modesta. Aleluia! Porque o povo de Deus é selado dessa maneira também, meus irmãos. Tanto é que ele é observado, que aquela ali é uma serva de Deus pela maneira como se trajam. A gente observa, meus irmãos, louvado seja Deus, que tem um comentário feito até por um
um estudioso da Torá, tem um rabino antigo, que ele fez a seguinte comparação. Ele tinha, e o povo de Israel se veste de uma maneira sóbria, uma maneira decorosa, né? Tanto os varões como as varões, aqueles que praticam a Torá, né, meus irmãos? Não é todo o povo, é o povo que pratica a Torá. Então, chegou um rapaz lá naquela sinagoga, que chegou e veio dizendo, eu pratico Torá, mas eu me visto assim, poxa, não tem problema, né? Aí o rabino falou com ele o seguinte, olha, você observa que o povo de Israel é comparado ao fogo, e o povo do mundo é comparado à água na palavra, amém? Você observa que o fogo, se a água estiver em contato com o fogo, vai chegar um momento que a água vai apagar o fogo. O mundo vai engolir o povo de Israel, porque ele é fogo e o mundo é água. Mas quando você tem uma panela entre o fogo e a água não apaga o fogo. A panela é a vestimenta. Amém? Então, meus irmãos, observa bem que parábola bem inteligente dada por esse rabino, dizendo para aquele rapaz, não se vista como o mundo se veste, porque senão a água vai te apagar. Mas quando a água está numa panela, ela não apaga o fogo que está debaixo dela. Amém? Debaixo da panela. Então, aquela panela é como se fosse a vestimenta, o que separa o fogo da água. Então, o servo de Deus também tem que ter a sua vestimenta, que separa ele do mundo, o servo e a serva de Deus. Amém? Que o Espírito Santo, meu irmão, continue falando ao teu coração nessa paraxá maravilhosa, que é a paraxá Hukat. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.